Alô, galera, as quartas de final do Campeonato Paulista já estão definidas, já temos as duas equipes rebaixadas para a Série A2 e o Santos já sabe onde vai jogar contra a Portuguesa. Tudo isso eu vou contar para você depois da vinheta. É isso aí, galera. Já vou pedir para você deixar aquele like que ajuda demais o canal. E claro, se você ainda não estiver inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações e aí você não perde nenhum conteúdo do que a gente produz por aqui. Beleza? Ufa, que susto tomou o torcedor do São Paulo, hein? Se não é aquele pênalti marcado pelo VAR nos acréscimos da partida, o São Paulo seria eliminado do Campeonato Paulista, ficaria de fora da fase final do Campeonato Paulista, perderia a vaga para o São Bernardo, que fez a sua parte, venceu fora de casa o Mirassol, e o São Paulo, por muito pouco, não empata contra o Ituano lá em Itu. São Paulo conseguiu o gol da vitória com esse pênalti marcado pelo Lucas nos acréscimos da partida. Olha, seria um castigo e tanto, hein, para o técnico Thiago Carpini, que, para segurar o resultado, o São Paulo vencia por 2-1, tomou o gol de empate aos 44 minutos do segundo tempo. Por quê? Muito porque o São Paulo recuou demais as alterações do técnico Thiago Carpini, que tirou o atacante, colocou zagueiro, fez o time recuar. Por muito pouco não eliminou o São Paulo e teve torcedor pedindo a demissão do técnico, do novo técnico do São Paulo, ainda novo técnico do São Paulo, Thiago Carpini, hein? Que coisa, hein? E é isso, gente. Falando do Santos agora, está definido, o Santos vai jogar na Vila Belmiro, o anúncio oficial deve ser feito nesta segunda-feira. Como o São Paulo venceu o jogo, acabou vencendo o jogo e se classificou em primeiro lugar no seu grupo, o São Paulo também vai jogar em São Paulo, também vai jogar na capital. Os jogos das quartas de final serão realizados nos dias 16 e 17. A Federação Paulista vai soltar a tabela nesta segunda-feira, e muito provavelmente o São Paulo vai jogar num dia do final de semana e o Palmeiras no outro, para que as duas torcidas, né, não se encontrem de alguma maneira nos jogos da capital. É um pedido do Ministério Público, da Polícia Militar, então ficaria muito complicado para o Santos jogar seu jogo em São Paulo. O Santos não quer mandar o jogo durante a semana, também não quer jogar pela manhã, portanto o Santos vai sim jogar na Vila Belmiro. E como teremos data FIFA logo depois do final de semana das quartas de final, o Santos correria um sério risco, se optasse em jogar durante a semana, correria um sério risco de ter sua equipe desfalcada, porque jogadores como o Rincon, o Otero, devem ser convocados por suas seleções, né? No caso dos dois, a seleção da Venezuela. Então, o Santos vai jogar na Vila Belmiro o jogo contra a Portuguesa. O presidente Marcelo Teixeira e toda a diretoria do Santos queria muito realizar esse jogo contra a Portuguesa na capital, estava pensando em bilheteria, em ganhar mais, faturar mais. O bom exemplo do jogo contra o São Bernardo fez com que a diretoria percebesse a importância, né, financeira e também para agradar o torcedor, dar mais espaço no estádio, né, fazer um jogo importante como esse no estádio maior. Mas com a classificação do São Paulo em primeiro lugar, e diante de tudo que já dissemos aqui, ficou inviável para o Santos jogar na capital neste final de semana dos dias 16 e 17. Portanto, amanhã o Santos deve anunciar o local do jogo, deve confirmar a Vila Belmiro como local do jogo do Santos contra a Portuguesa. Lembrando que esses jogos das quartas de final serão realizados em partida única, né? O mandante é o time que fez a melhor campanha durante a primeira fase. É isso, gente. Vamos ver aqui como é que ficou então os confrontos das quartas de final. Palmeiras vai enfrentar a Ponte Preta que recebeu uma ajuda do Corinthians, né, que não deixou o Água Santa vencer. Corinthians que já estava eliminado, empatou fora de casa com o Água Santa. Isso beneficiou a Ponte Preta, que vai ser o adversário do Palmeiras nas quartas de final. O Santos, como já sabíamos, já tinha adversário definido. Portuguesa, faltava definir apenas o local, vai ser na Vila Belmiro. São Paulo e Novo Horizontino, né? Novo Horizontino, que se classificou em segundo lugar. São Bernardo venceu o jogo contra o Mirassol, mas com a vitória do São Paulo nos últimos minutos em Itu, São Bernardo acabou ficando pelo caminho.
No outro confronto, teremos Bragantino e Inter de Limeira. Esse confronto também já estava definido. E os rebaixados, hein? Rebaixados. Vamos ver como é que ficou a classificação geral do Campeonato Paulista, né? Depois do término dessa primeira fase. Os times que estão em azul são os times classificados para as quartas de final. Amarelos são times que não foram rebaixados e também não se classificaram, e os dois rebaixados, Santo André e Ituano. E olha que regulamento absurdo esse do Campeonato Paulista, né? Equipes como a Portuguesa, que fez apenas 10 pontos no grupo do Santos, está classificada para as quartas de final, enquanto o São Bernardo, que fez uma das melhores campanhas, né? Fez a 5ª melhor campanha na classificação geral, está fora porque o grupo do São Paulo foi mais equilibrado e acabou ficando na 3ª posição do grupo. Lembrando que apenas os 2 melhores de cada grupo se classificam para as quartas de final. As equipes do mesmo grupo não se enfrentam e isso cria essa distorção absurda, né? Equipe como o São Bernardo, que fez a 5ª melhor campanha, está fora, está eliminada da fase decisiva do campeonato, enquanto a 13ª colocada Portuguesa, que ficou apenas 2 pontos acima do Santo André, que foi rebaixado, está classificada, vai enfrentar o Santos na próxima fase. Um absurdo completo. Eu já critiquei esse regulamento do Campeonato Paulista, acho que já deveria ter sido alterado faz tempo. Mas enfim, né? Os clubes não podem reclamar. Assinam o regulamento, não podem reclamar de nada. É isso, um verdadeiro absurdo, é a minha opinião. Vamos conferir os jogos da última rodada, como é que foram os jogos da última rodada do Campeonato Paulista, né, desta primeira fase do Campeonato Paulista. Ontem tivemos os jogos do Palmeiras venceu o Botafogo e o jogo do Santos venceu a Inter de Limeira dentro de casa. Santos confirmou com esse resultado a 2ª melhor campanha do campeonato. E hoje tivemos mais 6 jogos. O Guarani ganhou do Red Bull Bragantino. Olha, Guarani conseguiu se safar com essa vitória aí diante do Red Bull Bragantino. O Ituano perdeu para o São Paulo por 3-2, como já dissemos aqui. O Ituano precisava vencer para não ser rebaixado, não conseguiu. É uma das 2 equipes rebaixadas junto com o Santo André. Mirassol perdeu para o São Bernardo, vitória inútil do São Bernardo, né, já que o São Paulo no finalzinho conseguiu vencer a partida em Itu. Novo Horizontino venceu a Portuguesa, olha aí, hein? Olha aí a Portuguesa, adversária do Santos, hein? Santos não vai pipocar em Santos. E o Santo André, outra equipe rebaixada, venceu a Ponte Preta, mas o resultado foi inútil porque o Guarani venceu a sua partida. E o Água Santa não conseguiu vencer o Corinthians. Com esse empate, o Corinthians ajudou a Ponte Preta, né? Mesmo perdendo, a Ponte Preta se classificou para a próxima fase do Campeonato Paulista. Vai enfrentar o líder Palmeiras na próxima fase. É isso, gente. Agora vamos torcer para que o Santos confirme o seu enorme favoritismo, né? O Santos fez 25 pontos na primeira fase. Não é possível que vai ser eliminado dentro de casa com a sua torcida, diante de uma equipe como a Portuguesa, que foi uma das que lutaram contra o rebaixamento, né? Fez apenas 10 pontos em toda a primeira fase. Mas eu acredito que o Santos, jogando sério, jogando com total empenho, bem preparado, com a boa fase do Otero, né? Com o retorno do Juliano, que deve participar desse jogo, eu acho que o Santos tem tudo aí para ganhar essa partida e seguir em frente rumo às semifinais do Campeonato Paulista. Lembrando que essa pontuação geral, da classificação geral, ela continua, ela segue na fase final, na fase eliminatória do Campeonato Paulista. E o Santos pode até chegar na final na frente do Palmeiras, mesmo o Palmeiras estando hoje com 3 pontos na frente do Santos. Se o Palmeiras chegar à final com 2 empates, vencendo seus adversários nos pênaltis, vai somar só mais 2 pontos, aí chegaria a 30 pontos. E o Santos, se chegar à final com 2 vitórias, chegaria a 31 pontos. Então o Santos teria a vantagem de jogar o segundo jogo em casa contra o Palmeiras, né? Porque na final do campeonato serão 2 jogos, né? A final é disputada em 2 jogos, ao contrário do que acontece nas quartas de final e na semi. Tá certo, gente? Essas foram as informações do vídeo. Fique ligado. Amanhã tem muito mais, tem live às 22 horas, tá certo? Espero vocês mais tarde. Valeu, até mais.